Agora então vamos falar um pouco sobre o manejo de pragas nos cultivos de inverno. Mas antes então de a gente saber como manejá-las, nós precisamos descobrir quais são as pragas e como monitorá-las. Inicialmente nos cultivos de inverno, então a gente vai ter a presença das lagartas roscas. Essas lagartas, elas têm esse nome porque quando a gente toca nelas, elas vão se enrolar, parecendo então uma rosca, e elas permanecem assim parecendo mortas, elas permanecem por um bom tempo. E essas lagartas, então, tem diversas espécies, mas o que a gente mais encontra na nossa região é a lagarta do cartucho com essa característica. Essas lagartas, então, por elas terem um hábito noturno, durante o dia elas vão permanecer na palhada do solo. Então é importante que na hora de fazer o monitoramento, de procurar esses insetos, que a gente então vá até o solo, remova a palhada e encontre esses insetos que eles ficam escondidos. E como é que a gente pode verificar o dano dessas lagartas? Que danos que elas causam? Então, durante a noite, elas vão se alimentar seccionando as plantas. Próximo, então, do solo, ou um pouquinho acima, elas cortam a planta e se alimentam dessas plantas. E elas podem ter a capacidade de se alimentar de diversas plantas numa mesma noite. Então, elas têm a capacidade de causar bastante dano ao cultivo. É importante, então, que quando o agricultor faça o monitoramento, ele faça na área toda, observando então a presença dessas lagartas ou então o dano. Se você percebe que tem plantas tombadas ou faltam plantas, isso é um indicativo de que pode ter um inseto. Então, é importante que você procure que se tenha um inseto. Como a gente vai realizar o manejo, então? O manejo ele deve ser realizado nas lagartas pequenas, menores de 2 centímetros. Por quê? Os produtos que nós utilizamos para o controle dessas lagartas, elas têm uma maior eficiência em lagarta pequena. Quando as lagartas estão maiores, elas já não têm uma eficiência tão boa. E esses produtos, eles vão ser a base, então, de Bacillus thuringiensis, o BT, ou de baculovírus. Então, são esses produtos que nós utilizamos quando as lagartas são pequenas. Já se a lagarta passou um pouco e está maior, que é um produto de contato. Só que ele é mais generalista. Então, ele pode ter uma ação aí contra inimigos naturais. Preferencialmente, a gente tenta utilizar os produtos à base de BT ou de baculovírus. Porque não quer dizer que o produto seja recomendado ou liberado na agricultura orgânica, que ele não vai ter algum efeito sobre um inseto não alvo. Então, a gente preconiza não fazer aplicação. Por isso que é importante que a gente faça um monitoramento e observe se realmente tem a lagarta ou não. Outro inseto, então, que ocorre mais no início da cultura é o barriga verde. O barriga verde ele vai ocorrer principalmente quando a gente faz o cultivo após o plantio de soja. O barriga verde também ele tem essa característica de ficar na palhada do solo, mais escondido, e quando a gente faz a semeadura dos cultivos de inverno, esse barriga verde ele vai se alimentar também próximo ao solo, no colo da planta. Ele vai injetar o estilete dele para se alimentar da seiva protoplasmática da planta, então das células. E quando ele faz essa injeção do estilete, ele injeta junto saliva tóxica. E essa saliva tóxica, ela vai ser prejudicial para a planta, porque ela vai poder causar deformação na planta ou, inclusive, matar o ponto de crescimento da planta, fazendo então com que ela perfile bastante e tenha pouca produtividade. Então aí nós temos bastante problema com percevejo. É importante, logo no início, no plantio, verificar se tem a presença do percevejo ou não. Outra praga que também ocorre no solo é a larva alfinete. Ela tem esse nome porque ela é branquinha, afilada e comprida. Então, ela vai ocorrer atacando geralmente ali a raiz ou o colo da planta, fazendo galerias, causando danos também à planta. Esse mesmo inseto, na fase adulta, nós conhecemos como vaquinha, que é aquele besouro verde-amarelo que é bastante presente na lavoura e que vão se alimentar das folhas do cultivo. E eles têm esse hábito de se alimentar não uniformemente, então ele vai fazer buracos nas folhas e a gente encontra esses insetos presentes na lavoura. Nos cultivos de inverno, o que a gente mais tem encontrado são os pulgões. O que a gente mais observa visualmente são os pulgões. Esses pulgões, então, nós temos diferentes espécies de pulgões que atacam as diferentes estruturas da planta. Então nós vamos ter pulgões aí mais especializados em atacar as folhas e pulgões que atacam mais as espigas. E eles vão ocorrer nas diferentes épocas. Esses pulgões, eles
causam prejuízo porque eles sugam a seiva da planta. Então, ao fazer isso, eles vão diminuir produtividade também, eles podem diminuir quantidade de grãos, tamanho e peso dos grãos e também a viabilidade das sementes, então causando diversos problemas e prejuízos ao agricultor. Outro problema dos pulgões também é que eles são transmissores de doença, então eles podem trazer doença para a lavoura. Mas é importante que a gente monitore para ver se realmente a gente tem um nível de pulgão que precise fazer controle. Geralmente os pulgões eles não chegam a um nível populacional tão alto que se necessite realizar realmente o controle. Mas como a gente faz esse monitoramento então? Desde o início da cultura é realizado o monitoramento nas plantas. É importante frisar que a gente tem que fazer o monitoramento em toda a área, não só nas bordaduras, então aleatoriamente em toda a área a gente observe e tente não focar as plantas que a gente perceba visualmente que tem pulgão de longe. Pega uma planta aleatória, se não tiver pulgão, marca que não tem, porque é uma amostragem que foi realizada. Então, nos diferentes períodos, da emergência ao perfilhamento, é observado a presença do pulgão na planta. Então, se 10% das plantas amostradas tiverem pulgão, já é um nível alto. Então, já tem que ter cuidado com essa população. Durante o alongamento ao emborrachamento, é observada a presença dos pulgões nos perfilhos. Então, se for observado 10 pulgões por perfilho na média das amostragens, então indica uma população alta das pragas. Já na fase de enchimento ao grão em massa, são observados as espigas. Então, se tiver 10 pulgões por espiga na média da propriedade, também se justifica uma alta população de pulgões na área. Mas é importante frisar que, além de observar os pulgões, tem que se observar também os pulgões que estão parasitados, porque esses pulgões, ao invés do pulgão se reproduzir e se alimentar, vai nascer um parasitoide que vai ajudar no controle. Normalmente, nas nossas áreas dos cultivos de inverno, os pulgões eles não têm atingido essa população tão alta, porque os inimigos naturais eles estão conseguindo manter os pulgões num equilíbrio, numa população menor. Então agora a gente vai conversar um pouco, a professora Wanda vai conversar um pouco quais são os inimigos naturais, tanto dos pulgões como de outras pragas que ocorrem nos cultivos de inverno. Bom, como o Diandro comentou, nos cultivos de inverno nós temos uma gama muito grande de inimigos naturais. De um modo geral, os cultivos eles têm esses inimigos naturais associados a eles e um bom manejo leva ao aumento populacional desses inimigos naturais e, consequentemente, a redução do impacto das pragas. No caso do cultivo de inverno, nós temos principalmente os inimigos naturais que vão controlar os pulgões. Então, na fase inicial do cultivo, como o Diandro comentou, é importante o agricultor monitorar já desde o início da emergência desses cultivos a presença das lagartas. Por quê? Porque o manejo que o agricultor vai adotar para a lagarta vai impactar muito nesses inimigos naturais e vai ocasionar o aumento ou não da população dos pulgões ao longo do ciclo. Então, quando começa a emergência, deve-se monitorar essas lagartas e procurar fazer esse manejo logo ali no início. No caso da agricultura orgânica e agroecológica, a gente tem os produtos de origem bacteriológicas, que são à base de BT, que a gente pode estar utilizando e que não dá impacto nesses inimigos naturais. Então, o agricultor tem que olhar, monitorar, pegar a lagarta já quando ela está surgindo, pequena, para poder ter essa opção de usar esses produtos seletivos que não vão impactar nos inimigos naturais. Quem são esses inimigos naturais que vão estar então ali no campo auxiliando o agricultor? Bom, inicialmente nós temos numa população que vem chegando na área, são os parasitoides, são as vespinhas que vão controlar o pulgão. O pulgão ele já começa a chegar no cultivo logo no início do desenvolvimento, no perfilhamento. E junto com o pulgão chegam essas vespinhas.
Essas vespinhas, elas não são nativas aqui do Brasil, elas foram introduzidas, trazidas da Ásia, introduzidas aqui no Brasil, um complexo de várias vespinhas, então a espécie de vespinha ela vai mudar da região para região que o agricultor está, porque cada espécie ela teve uma tendência a se adaptar mais ou menos em determinada região, mas elas já entram controlando então esses pulgão. Então a população de pulgão vai aumentando, vai chegando na área, se o agricultor tem um bom manejo, a vespinha vem acompanhando ele. O outro inimigo natural que a gente vai ter em grande proporção, e talvez seja aquela que o agricultor mais visualiza no campo, são as joaninhas. Então nós também temos um complexo de joaninhas, nós temos joaninhas nativas, nós temos joaninhas que foram introduzidas, são várias as espécies, tanto a fase adulta quanto a fase jovem vai predar o pulgão, e é aqui de uma fase de desenvolvimento da cultura para frente, que é a do emborrachamento, formação do cacho para frente, o agricultor vai perceber a presença muito grande dessa joaninha. Elas têm um potencial de aumentar a população rapidamente e nessa fase final do cultivo são aqueles agentes de controle que mais vai segurar a população de pulgão ali no campo. Além das joaninhas, nós temos os crisopídeos, que os agricultores conhecem como vespinha verde do trigo. É uma vespinha, na verdade não é uma vespinha, né? É um outro inseto que tem uma asa esverdeada transparente, que ela também, tanto na fase jovem quanto na fase adulta, ela vai predar o pulgão. Então, também nessa fase mais final do ciclo do cultivo, o agricultor vai andando na roça, ele vê que vai voando várias dessas vespinhas, elas vão voando e vão saindo, então é um inseto que o agricultor vai visualizar bem no campo. Então esse complexo, vespinha, joaninha e esse crisopídeo, essa vespinha verde do trigo, esse complexo ele consegue segurar muito bem o pulgão. Então praga nos cultivos de inverno, o agricultor só vai ter problema quando em alguma condição específica que esses inimigos naturais não conseguirem se desenvolver, ou quando o agricultor tiver um mau manejo da sua área, em que vai quebrar esse sincronismo que se tem da população, principalmente do pulgão, com os seus inimigos naturais. Então, além dos crisopídeos, das vespinhas e das joaninhas, a gente tem outros inimigos naturais que o agricultor vai encontrar no campo. Então tem alguns percevejos grandes que eles estão ali predando lagarta, predando outros insetos. Você vai ter muita aranha também predando, né, esses insetos que tem ali no campo. E tem alguns percevejos que também são muito pequenos e que ocorre muito nas propriedades, nos cultivos, mas que o agricultor não se dá conta da presença dele, porque o tamanho deles é bastante reduzido, né? E um desses percevejos, que nos cultivos de inverno a gente tem observado bastante no campo, é um percevejinho chamado cientificamente de óreos, vulgarmente como percevejo, né? O óreos é um percevejo sugador que ele vai sugar insetos pequenos, seja trips, ácaro, pulgões e também ovos de inseto. Então, por exemplo, lepidóptero, borboleta, mariposa coloca ovos, ele também vai sugar esses ovos. Algum percevejo, ele vai sugar os ovos de percevejo. Então, ele é um excelente predador, mas que normalmente o agricultor não se dá conta da presença dele pelo tamanho reduzido. Bom, como já mencionado pela professora Wanda e também pelo Diandro, o monitoramento das culturas é um dos aspectos mais importantes que a gente deve levar em consideração no decorrer da produção de grãos, tanto em sistema convencional como orgânico. Pensando no monitoramento, eu não posso deixar de mencionar o manejo integrado de pragas, o MIP, ou seja, o monitoramento ele é a base do MIP. O MIP ele tem como princípio eu estar conhecendo a minha cultura e também as pragas que podem estar vindo ou não causar dano a esta cultura. Além disso, quando eu pensar em monitoramento, eu devo estar fazendo o reconhecimento da cultura, da fase a qual ela se encontra, no caso aqui, por exemplo,
dessa cultivar de trigo, ela está na fase de pleno enchimento de grãos, na fase de grão leitoso. Quando a gente pensa também em monitoramento, eu devo considerar que essa amostragem ela tem que ser bem representativa, ou seja, eu vou estar fazendo caminhamento ao longo da minha lavoura em forma de zigue-zague, parando em pontos aleatórios. Como o Diandro já comentou anteriormente também, eu não devo, ao avistar uma planta que tenha o inseto, já imediatamente fazer a contagem desta. Eu devo pegar plantas aleatórias. Sempre levar em consideração também o nível de controle da praga na cultura. Esse monitoramento, dependendo da cultura, ele pode ser feito por batida de pano ou contagem. No caso do pulgão no trigo, nós realizamos por meio de contagem. Geralmente a gente usa 10 plantas, faz a contagem, depois o número total de pulgões por espiga você divide pelo número de plantas amostradas. Isso vai te dar um índice de pulgões por planta. No caso do monitoramento que nós realizamos aqui nas cultivares de trigo, o que nós percebemos? Que na cultivar audaz, que também já foi comentado anteriormente pelo Luiz, ela teve um maior número de pulgões por espiga, chegando a 5,8 pulgões, ainda assim estando abaixo do nível de dano, seguido da cultivar da Codetec, que chegou a um número de 4,5 pulgões por planta. Esses números são na média de contagem, tá? Então, na média de contagem, deu esse valor. Nós também fizemos o monitoramento dos pulgões parasitados. Aí, como que acontece? O princípio é o mesmo. Ao se fazer a contagem do número de pulgões por espiga, realizamos, no mesmo momento, a contagem do número de pulgões parasitados. Nas cultivares Audaz, Codetec 150, Sanhaço e Toruque, nessa ordem, de forma decrescente, nós tivemos um índice que foi de 0,9 a 0,3 na média de pulgões parasitados. Ou seja, assim que você percebe a entrada do inseto na lavoura, uma vez que você tem que realizar esse monitoramento semanalmente no decorrer de todo o ciclo produtivo da cultura, você já pode estar analisando e percebendo o momento correto de estar fazendo o manejo desse inseto. E um dos princípios do MIP também é exatamente isso, esse. Você perceber se há ou não a necessidade da realização do controle do inseto na lavoura. Bom, então vocês viram que nos cultivos de inverno você tem que conhecer as pragas, você tem que conhecer os inimigos naturais, você tem que fazer um bom monitoramento para saber efetivamente o que você tem ali no campo e a população do que você tem ali no campo. Mas é importante o agricultor entender também que o manejo de pragas ele começa bem antes. Ele começa lá no planejamento do cultivo, porque os cultivos eles vão ter um impacto diferente às pragas, dependendo da qualidade de implantação desse cultivo. Então, um bom manejo de praga começa com uma boa implantação, um bom plantio, uma boa adubação, um bom arranque da planta. A planta, se tendo um bom arranque, um bom desenvolvimento, ela tem uma capacidade de suporte bem maior de pragas. Então, quando a gente fala em manejar a praga, não significa só na época que o inseto está ali, olhar o que tem, se tem que aplicar ou não. Nós temos que pensar no desenvolvimento do cultivo. Pensar num cultivo sadio, um cultivo bem implantado, que ele vai dar uma melhor resposta às pragas. E tem vários estudos que mostram que uma planta bem adubada, ela produz voláteis, ela produz cheiros que atraem os inimigos naturais. Então, ela impactua negativamente no desenvolvimento do inseto. Então, isso é importante o agricultor entender. Não deixar para pensar em manejar a praga só quando vai começar a aparecer pulgão lá quando está formando o cacho. Não, o bom manejo de praga começa desde a implantação do cultivo,
todo o cuidado que o agricultor tem com esse cultivo. Então, um cultivo bem plantado, um agricultor presente no campo, um monitoramento contínuo, com certeza vai trazer um sucesso no manejo de pragas.